Mensagem aos amigos do Coração de Jesus. Um programa da Associação Apostolado do Sagrado Coração de Jesus, especialmente para você. Caro ouvinte, qual é a primeira coisa que você faz quando está num aperto de dinheiro? Você começa tentando resolver por si mesmo, trabalhando mais, apertando o orçamento, ou você vai correndo fazer empréstimo num banco? Ou você pede dinheiro emprestado à sua mãe ou a seu pai? Ou a parentes? Ou então a amigos? Você acha que já fez de tudo e que nada dá certo? E agora você já não sabe mais o que fazer? Então, ouça esta belíssima história sobre um pobre sapateiro que conseguiu resolver seu problema de pobreza. Este é um conto intitulado O Sapateiro de Burgos, que adaptamos da obra de Iside Bonini, Lendas de Outros Tempos. É realmente de outros tempos, mas você vai ver como ele se aplica inteiramente a qualquer época. E principalmente aos nossos tempos. No século XVI, na cidade de Burgos, na Espanha, vivia um sapateiro chamado Estevão. Era honesto, trabalhador, muito piedoso, mas extremamente pobre. Tendo enviuvado, ficou com 3 filhos para criar. O que ganhava não chegava para o sustento de todos os filhos. Então, uma parente do sapateiro levou consigo as 2 meninas. O menino, João, de 5 anos, ficou com o pai. Naquele ano, com um inverno muito rigoroso, as pessoas saíam pouco de casa e o sapateiro Estevão não tinha serviço. Um dia, era 25 de dezembro, teve um pressentimento. Achou que tudo se resolveria. Sem saber bem porquê, agasalhou o filho o melhor que pôde e saíram pelas ruas desertas. Andaram bastante e, já muito cansados, viram-se em frente à catedral. Estevão resolveu entrar para descansarem. A igreja estava vazia. Ao lado direito encontrava-se a capela dedicada a Nossa Senhora do Pilar, na qual sobressaía a imagem da Virgem, ornada com suntuosa roupagem, guarnecida de rendas e bordados de ouro, com riquíssimo diadema na cabeça, cravejado de diamantes e outras pedras preciosas. O sapateiro Estevão, acabrunhado pela angústia, volveu os olhos para a imagem e rezou. Boa e Santa Mãe, em nome de teu Filho divino que tem nos braços, tem pena de meu pobre filho João. Olha para ele, vê como ele está fraco, maltrapilho, tremendo de frio, com os sapatos já gastos e sem conserto. Sapatos? Estevão, como bom sapateiro que era, fitou os pés do menino Jesus e murmurou encantado. Que lindas sapatilhas! Como estão bem trabalhadas! Foi certamente um sapateiro muito hábil quem as confeccionou. Com que gosto colocou as pérolas e como ressaltou bem o diamante no centro. Eu jamais teria feito trabalho assim caprichado. Como são lindas! De repente, viu a imagem da Virgem animar-se. Nossa Senhora olhava para ele com extrema bondade e com pena. Então, o menino Jesus descalçou o pezinho e graciosamente atirou-lhe uma das sapatilhas como um presente. Estevão, com muita simplicidade, agradeceu comovido o rico presente. Acordou o filho, que tinha adormecido em cima do tapete no chão. Com o coração aliviado das angústias, o sapateiro voltou para casa. Ele jamais havia praticado qualquer ação desonesta. Assim, com toda a simplicidade, destacou o diamante da sapatilha e procurou um joalheiro para vendê-lo. Este, vendo um diamante de tanto valor nas mãos de um homem maltrapilho, perguntou a procedência. Estevão pensou que o homem não iria acreditar e resolveu que contaria só ao prior do convento, quando este voltasse de uma viagem que estava fazendo. O joalheiro, desconfiado, disse-lhe que voltasse no dia seguinte, pois a joia precisava ser devidamente avaliada, e deu-lhe uma certa quantia por conta do negócio. Estevão, sem desconfiar de nada, aceitou e com a pequena quantia comprou alimentos e roupa para o seu filho João. Logo que Estevão saiu, o joalheiro comunicou o fato à polícia, que foi à casa do sapateiro e, encontrando lá a sapatilha, pegaram o homem e levaram ao juiz, que mandou instaurar o devido processo por crime de roubo. Estevão tentou explicar, mas nada conseguiu.
Só lhe concederam a seu pedido entregar seu filho à custódia do prior do convento. O processo chamou a atenção do povo. Ninguém queria acreditar em coisa tão absurda, pois o sapateiro era por demais conhecido e todos sabiam que era homem honesto. Porém, não conseguiam acreditar que o menino Jesus da Virgem do Pilar tivesse lhe dado a sapatilha. O sapateiro foi submetido a um tratamento severo e a toda sorte de perguntas. E no fim, exausto, acabou confessando um roubo que não tinha cometido. Por se tratar de um sacrilégio, foi condenado à forca. Antes da execução, a lei exigia que o condenado fizesse confissão pública do crime cometido. Assim, foi-lhe posta a corda ao pescoço e levado ao local do furto. Enquanto isso se passava nas ruas, seu filho João, acompanhado pelo prior do convento, estava na catedral, ajoelhado num canto escuro da capela de Nossa Senhora, e ambos rezavam pelo pai. Eis que vem entrar Estevão, que é posto quase arrastado ante a imagem da Virgem e intimado a fazer diante da multidão, que também tinha entrado na igreja, a pública confissão do roubo, da sapatilha do menino Jesus. O pequeno João viu o pai e arrojou-se ao seu pescoço chorando, de cortar o coração. Voltou-se para a imagem e, com a voz entrecortada pelos soluços, suplicou: Meu bom Jesus, tu bem sabes que papai não roubou o teu sapatinho. Então por que permites que o condenem à morte? Dizei que o soltem. Senhora Mãe de Jesus, por favor, dizei a essa gente que papai não é ladrão. Tentaram afastar o menino, mas ele se agarrou ainda mais ao pai. Estevão soluçava também, e saiu-lhe do peito uma só palavra: Mãe! Os olhos de todos os presentes fixaram-se arregalados na imagem, que nesse momento se animou, como se estivesse viva, e viram o menino Jesus, que com sua mão descalçou a sapatilha que lhe restava e, sorrindo, atirou ao sapateiro Estevão, enquanto Nossa Senhora parecia dizer: É verdade, meu filho deu também a primeira sapatilha. Todos prorromperam em aclamações e pegaram pai e filho e os carregaram em triunfo, gritando: Foi milagre! Foi milagre! Viva a nossa Santa Virgem do Pilar! Viva nosso amado menino Jesus! Caro ouvinte, haverá alguém que depois de ouvir o conto vai dizer a você: tolice, imaginação, invenção, isso é um conto. Não aconteceu. Se você me permitir, eu já estou imaginando uma pessoa que vai me dizer isso. E o que você vai lhe contestar? A resposta é bem simples. Vou lhe dizer que imaginação e invenção é esse negócio de adivinhos, pais de santo, macumbas, gnomos, duendes, esoterismo, ocultismo, magia, bruxaria, tarô, jogar as cartas, pirâmides, energias, cristais, yoga. E isso de colocar os móveis de um determinado jeito para trazer sorte, paz, tranquilidade, isso sim que é imaginação. Pois é, depois se alguém tropeçar no móvel ou mudá-lo de posição, toda essa sorte, paz e tranquilidade acaba. E se uma cadeira ficou perto de uma janela, para dar sorte, mesmo que o sol bater no rosto de alguém e o incomodar, vão dizer que não pode mudar a cadeira de lugar. Então, ou você fica torrando no sol, ou vai ter que ficar em pé, porque não se pode mudar a cadeira de lugar para não perder essa sorte, paz, tranquilidade. Isso que é fantasia e imaginação. Imagine então se a cadeira servir para um ladrão pular a janela. É absurdo, não é? Basta ler jornais ou revistas ou assistir à televisão. Ou conversar com algum vizinho, ou conhecido, ou parente, que vai querer convencer você de que ele resolve os problemas com coisas absurdas dessas. Agora veja, isso que falamos agora é apenas uma parte da questão. Em tudo isso de adivinhos, pais de santo, macumbas, gnomos, duendes, esoterismo, ocultismo, magia, bruxaria, tarô, jogar as cartas, pirâmides, energias, cristais, yoga, há algo que está escondido, camuflado. E é o seguinte: os adeptos dessas coisas não dizem que tudo isso é, antes de mais nada, e principalmente, uma ofensa a Deus. Mas alguém poderá dizer para você: deixa disso, você está exagerando. Essas coisas são sem importância, são inofensivas.
Ninguém está pensando em ofender a Deus quando pede uma adivinha ou a uma bruxa que jogue as cartas para a gente. É mesmo? Isto não é uma ofensa a Deus? Então, pergunte a qualquer um desses iluminados, adivinhos, pais de santo, por que eles não falam nunca de Deus nem de Nossa Senhora. E olhe para o rosto deles quando você fizer essa pergunta. Eu lhe garanto que quando você pronunciar Nossa Senhora, não vai notar neles nenhuma paz, nem tranquilidade, nem nada de bom. É bem possível que você note ódio a Deus e à Santíssima Virgem. E é melhor você não ficar olhando muito para eles, porque vai acabar se prejudicando e passando mal. Ninguém pode se sentir bem quando alguém blasfema contra Deus e contra a sua Santíssima Mãe. Agora, vamos mudar de assunto. Vamos voltar ao nosso conto. Naquele tempo em que foi narrado este conto, também havia bruxas e adivinhos. Imagine que o sapateiro, angustiado pela falta de dinheiro, tivesse ido consultar uma bruxa ou um adivinho, em vez de rezar a Nossa Senhora. É claro que ninguém vai esperar, quando estiver rezando, que o menino Jesus lhe jogue um sapatinho. O mais provável é que isso não vá acontecer, embora não seja impossível, uma vez que para Deus nada é impossível. Mas o que o conto quer mostrar é que Deus, Nossa Senhora, estão sempre dispostos a atender nossos pedidos. E das formas mais inesperadas. E não só inesperadas, mas também singulares. Eles resolveram o problema do sapateiro, mas fizeram-no passar por uma prova. Ele foi preso e condenado. Ou seja, Nossa Senhora concede o que lhe pedimos, mas muitas vezes ela nos submete antes a uma prova, para ver se realmente confiamos nela, como confiou àquele sapateiro, e se somos perseverantes na confiança e na oração. Mas então poderá lhe aparecer outro que lhe dirá: lá vem você de novo com esse negócio de oração. As pessoas não têm paciência para rezar, não querem perder tempo rezando. Mas não se incomodam em perder tempo indo procurar uma bruxa ou um adivinho ou... Para essas coisas ruins, enganosas, más, mentirosas, nunca há problema de tempo. Perde-se o tempo que for. E para não resolver nada, para se afastar cada vez mais de Deus. Quer fazer uma experiência? Se alguém vier lhe contar que foi consultar alguma bruxa, ou se fez jogar as cartas, ou consultou algum adivinho, sugira-lhe que vá diante de uma imagem de Nossa Senhora e reze, para que ela o ajude. Se possível, leve você mesmo essa pessoa diante de uma imagem e reze junto com ela. E depois pergunte-lhe se ela sentiu-se melhor quando estava com a bruxa ou quando rezou diante de Nossa Senhora. Eu não vou lhe pedir depois que me conte, porque já sei o que ela vai lhe dizer. Você já sabe o que ela vai lhe responder. Hoje vamos terminar dizendo que é preciso estar sempre atento para não cair em algumas dessas coisas erradas e contrárias à religião católica, a única verdadeira. Não são poucas essas falsidades, e vale a pena repeti-las mais uma vez. Adivinhos, pais de santo, macumbas, gnomos, duendes, esoterismo, ocultismo, magia, bruxaria, tarô, jogar as cartas, pirâmides, energias, cristais, yoga. Divulgue essa mensagem aos seus amigos. Compartilhe nas redes sociais. Sagrado Coração de Jesus. Em vós confio.